nós vamos perceber fruto no mundo caracterizado e conduzido pela aparência e pela visibilidade. Você acredita, quando você fala isso, que aquela pessoa que assim, eu estou estudando o reino de Deus, ele acha que ele faz muito mais do que peca? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Ele vai desenvolvendo, porque essa é a configuração do cinismo. Ele se vê se sacrificando, se doando tanto, que ele cria uma autoindulgência dentro dele, de olhar para aquilo que ele faz, minimizando o impacto daquilo, em detrimento do quanto que ele se esforça, se sacrifica e se contribui. De uma certa forma, né, Carlinha, a gente faz isso. Nós temos vários mecanismos de indulgência, mas nessas pessoas isso se cria na esteira de um cinismo, onde ele, não conseguindo integrar partes contraditórias dentro dele, chega um momento que ele aceita que a coisa é assim. Não, é assim. E pelo modo como eu estou crescendo aqui nesse contexto, eu já entendi que Deus me abençoa assim. Só que essas pessoas não observam que não é Deus que a abençoa, é a conjuntura religiosa, no modo como ela se organiza, se estrutura e se relaciona, que favorece o surgimento e o alimento desse tipo de configuração de personalidade. Mas existem uns também que eles caem em depressão. Aí, esses que caem em depressão, Leila, eu vejo até que possuem saúde espiritual. Às vezes eles caem em depressão, por exemplo, eu trabalhei com pastores que eles caíam em depressão nessa denominação, muitos, né, até famosos na televisão, na internet, e ele chegava lá, um famosíssimo, ele chegou com a gente e falou assim: eu vim pra cá achar Deus que eu perdi. E a gente ficava assim. E ele falou: eu sou atormentado de noite. Não é que ele necessariamente tinha coisas escondidas, mas no caso dele já era que ele não compactuava com a própria doutrina que ele tinha, que também tem esse lado, ele tinha que expor, né, em detrimento de Jesus, e ele não podia sair porque ele fez a teologia, ele não tem outro trabalho. E esse conflito também dessas pessoas, eles têm um coração sincero, mas eles não podem se rebelar porque eles não querem passar fome. É isso. Porque a estrutura pega esses caras que se formam em pastor, né, e coloca eles na redoma ali e fala assim: olha, eu te dou isso, te dou aquilo, mas quando tu sair, tu não tem nada. Isso. E anda no trilho. E esses aí, eles são uns infelizes também. São. De outra forma. E eles começam a reprimir a própria espontaneidade e verdade deles em favor de caber naquela caixinha pequena dos limites do dogma e da doutrina religiosa dali. E chega no mesmo caminho, porque cria uma bifurcação dentro do sujeito. De modo que cria-se a ambiência da aparência e da visibilidade completamente divorciada do coração. Agora, por que a nossa decepção? Porque a gente se ilude com a aparência o tempo todo. O tempo todo. E na aparência, Jesus foi enfático. Muitos falsos se vos apresentarão se disfarçando de ovelha, porque na aparência é o ambiente fértil para isso. Por isso, por favor, entendam: todos aqueles com quem vocês não convivem, vamos lá, agora já estamos indo até para a parte prática, para a prevenção de prejuízos sobre suas emoções e até sobre sua espiritualidade. Então vamos para o primeiro passo. No que diz respeito a qualquer pessoa, por mais que você admire, se você não convive de perto, você não conhece. Não
conhece. Você não tem acesso aos frutos dessa pessoa. Não tem. A gente só tem acesso aos frutos de quem a gente convive. E olha que eles vão ficando até tão articulados e versados nessa lei do disfarce, que até para os que convivem durante um tempo, eles conseguem disfarçar bastante, a depender daquilo que se faz e do modo articulado como eles fazem, e até também da disponibilidade de quem convive para enxergar, porque isso tudo é cíclico, né? Se comunica. Mas o fato é, só quem está ali convivendo sabe quem é a pessoa que está ali se mostrando uma coisa, mas que na verdade não é. Olha, entender isso, internalizar isso e levar isso a modular as suas melhores admirações e entregas de confiança. Número 1, vai te gerar o benefício de modular as suas expectativas. Número 1, né? Porque tem gente que com a expectativa, sem nenhum modelador, freio ou direcionamento, pelo excesso de carência e de expectativa, muitas pessoas atingem os ares da ingenuidade no modo como se lançam e cegamente acreditam numa dada pessoa. Isso são os casos em que aquela pessoa, via projeção psíquica, está cumprindo uma função psicológica para ela, do qual ela ficou carente e não teve no curso da sua vida. Até aí a gente entende. Agora, Jesus ele não deixa de recomendar: pelos frutos os conhecereis. E o próprio Jesus vivia dessa forma. Se você for ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, olha o que o João, não foi nem Jesus, olha o que João, o apóstolo, fala sobre Jesus na sua maneira de ser. Isso aqui João constatou sobre Jesus em João, no capítulo 2, a partir do verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Eu fico imaginando, eles ficavam vendo os sinais que Jesus... Sim, Senhor, eu creio em Ti, Tu és o Messias. Agora olha o que João constatou em Jesus, porque sinceramente esse era o tipo de feedback que os escribas e fariseus mais queriam do povo. Eles se alimentam disso, e sinceramente esse é o feedback que qualquer influencer de internet mais quer, sabe? Pessoas dizendo, nossa, você e tudo, mas olha Jesus. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito da natureza humana, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia a volatilidade da natureza humana, porque esse mesmo povo que estava dizendo que acreditava nele, foi o mesmo povo que lá na frente estava gritando, crucificam, crucificam. Então em Jesus não havia ilusões, porque Jesus lidava com aquilo que brotava do coração. Por isso que o que caracterizou a trajetória ministerial de Jesus, para além dos discursos que ele fazia, mas as interações de cura que ele vivia, eram todas pessoais, olho no olho.
Não era lá da plateia, que nem a gente vê assim, quem está com dor de cabeça aí? Ah lá, levantou a mão, Deus vai te curar aí. Não é essa coisa generalizada de circense, de público. Não, era olho no olho aqui, ó. Pá, era olhando. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que foi? Era olhando no olho, era passando cuspe no chão, jogando no olho do sujeito, era tete a tete, era conversando com a pessoa, era um tratamento individualizado, porque até o próprio Jesus cita no texto que nós lemos aqui de Mateus 7, profetizar, a gente faz de modo público, expelir demônios, mais do que nunca, pós-Igreja Universal, deu para a gente ver como que isso dá para ser transformado em showcase, né? Público, né? Tanto quanto operar milagres. Quem já viu aquele filme Fé Demais Não Cheira Bem, né? Que deu a introdução para o modo como a coisa acontecia a nível de palco, né? Como haviam as dissimulações com um ou dois artistas para que eles pudessem criar uma efervescência na plateia, e dali se deflagrava um fenômeno que ganhava vida própria, e no final das contas era o suposto evangelista ali levando o crédito de tudo, como se ele fosse uma pessoa iluminada por Deus, mas no final das contas a verdade da coisa toda era uma mera fenomenologia psicológica grupal. Só isso. Como já dizia Friedrich Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Tudo carne, falando com a linguagem bíblica diretamente. Né? Persuasão a partir de uma fenomenologia psíquica humana, de histerismo, de concentração de energia e de uma série de pessoas sendo afetadas por sensações especiais e diferenciadas, que num contexto onde está sendo estimulado a ideia de Deus, então ela associa que é Deus e sai dali vibrando aquilo, e no meio cristão eles chamam isso de unção. Foi um culto ungido, unção, tudo humano e psicológico, porque não tem nada que efetivamente agregue ao espírito, gere consciência, aprimore o discernimento do sujeito sobre ele mesmo e sobre a sua maneira de ler e interpretar a vida, produzindo nele uma maior autonomia para caminhar com as próprias pernas, enfrentando os desafios da vida. Isso não. Portanto, gente, esse pastor aí que foi preso, ele é mais um na esteira de tantos outros. É um representante que eu uso aqui de modo ilustrativo para um meio e uma ambiência, por tudo que a gente explicou e demonstrou aqui, é um celeiro de disfarce. Tem muita gente sincera, eu não tenho dúvidas que tem, mas ao mesmo tempo, pelo modo como a coisa se organiza e pela mentalidade que ela estimula, é um celeiro para aqueles que se apresentam disfarçados de ovelhas. Consequentemente, será o contexto onde periodicamente a gente vai ficar ouvindo esses escândalos, que nada mais é do que uma oportunidade existencial para os seguidores calibrarem a expectativa deles em relação ao óbvio, porque eles se alimentavam de aparência, mas nunca tiveram acesso aos frutos. E quais são os frutos do Espírito? Paz, mansidão, amor, domínio próprio, benignidade, bondade, tudo qualidades que brotam do coração. Perceba que popularidade não é fruto, seguidores no Instagram não é fruto, igreja e templos cheios não é fruto, terno e gravata não é fruto,
seletividade alimentar e de bebida não é fruto. Fruto são qualidades que qualificam e emprestam legitimidade para o nosso comportamento e maneira de ser do lado de fora, porém sendo aquilo que brota espontaneamente do coração. E é isso que caracteriza e precisa caracterizar a gente diante de Deus. E aí a gente vê que interessante, né? A sequência do texto que a gente leu lá em Mateus 7, a própria sequência, né, de Mateus 7 é que a gente leu até o verso 23. Ela acontece da seguinte forma: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Perceba que aquilo que prova a consistência do fruto que a gente gera é a crise. É a crise. Bateram, transbordaram, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre ela e a casa ficou. Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato e que edificou a sua casa sobre a areia. Aí veio a crise e a casa veio abaixo. Porque é assim que acontece. Porque na verdade a crise revela o oculto. E se o oculto dissocia do que é explicitado na aparência, é nessa hora que literalmente a casa cai. E o detalhe é que tudo isso aí que ele falou foi o primeiro discurso de Jesus, o Sermão do Monte, que termina com essas palavras, né? O Sermão do Monte termina justamente no final do versículo 7. Então, o primeiro discurso que ele deu, ele começou com as bem-aventuranças, ele termina alertando já de forma incisiva sobre os falsos profetas. Sobre os falsos. E que incide diretamente no modo como a gente assenta as nossas expectativas. E as nossas expectativas estão profundamente atreladas ao nosso ânimo, à nossa esperança, à nossa boa fé, à nossa boa vontade. E uma vez decepcionados, isso é a porta de entrada para a falta de esperança, para o ceticismo, para o rancor, para a amargura. Portanto, gente, não torne a caminhada do outro uma armadilha para a sua própria trajetória espiritual. E a gente precisa, mais do que nunca, num mundo regido pela potencialização da aparência e da imagem via redes sociais, caminhar atento sobre o significado do que seja fruto. Quanto mais acesso ao fruto de uma pessoa você tiver, mais probabilidade você terá de poder desenvolver uma relação de maior confiança. Quando eu falo confiança, eu também não estou aqui dizendo para todo mundo caminhar desconfiado, tratando com deseducação, sem tato. Não, eu estou falando sobre a modulação interna da expectativa. A gente não precisa ficar julgando ninguém, depreciando ninguém. É só um modo, por mais que você admire, se você não tem acesso ao fruto, module essa admiração. Mantenha ela, analise tudo e retenha o bem, do modo como você é alimentado, mas atribua isso sobretudo a Deus. Senhor, obrigado. Fui alimentado aqui por intermédio dessa pessoa, tenho uma gratidão por ela, ponto. Mas module a admiração, porque o que você está vendo ali ainda é aparência, porque fruto, como a Leila aqui respondeu, só a convivência, só a troca próxima
E isso, na maioria massacrante de boa parte das pessoas que extraem a nossa admiração, a gente não tem acesso. Não tem acesso. Então, caminhando com essa sobriedade, a gente contribui para construir casa formada na rocha. Na rocha. E, sobretudo, também valorizando o que seja espontâneo, o que seja verdade, aquilo que se expresse para além das categorias de roupa, de aparência, de usos e costumes, mas que venha como valor de atribuição do coração. Sabe, o camarada pode me chegar com o olho roxo, cabelo azul, corpo tatuado, mas se eu ver bondade nele, eu dou um passo próximo a ele. Dou um passo. Eu vejo fidelidade, eu dou um passo próximo para ele. Agora eu posso ver um sujeito de terno, é que nem há muitos anos, eu acho que eu já devo ter contado aqui, porque eu conto bastante. Eu tive há anos atrás, eu ainda morava em Tomás Coelho, e aí veio um pedreiro lá fazer uma reforma na minha casa, lá no banheiro, e aí a gente conversando, e ele é daqueles pedreiros crentes que você já via pela roupa, né? Porque é tudo tão caracterizado pela aparência que, a depender da roupa que o sujeito usa, você já sabe até a denominação que ele pertence. Porque é tudo muito uniformizado. E aí ele veio, mas assim, a princípio a gente conversando, e aí eu comecei a passar para ele quais eram as minhas expectativas. Eu disse, olha, vou ter aqui a expectativa de tal horário, de ter o prazo, é o banheiro principal da casa, então a gente vai precisar usar, então eu vou ter essa expectativa. Fui tornando as coisas claras para a gente poder saber ambos onde estávamos pisando. E aí, no que eu estava passando o parâmetro para ele, seu Felipe, você está falando com um servo de Deus, não se preocupe. Eu falei, meu filho. Aí eu falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar Deus aqui. Fora do banheiro. Isso, fora do banheiro. Isso aí. Vamos deixar Deus aqui. Porque se você é um servo de Deus, essa é uma conclusão que eu vou chegar no final da nossa interação. No início, aqui, para todos os efeitos, você é uma pessoa com quem eu estou fechando um contrato. No final você me conta essa história, se você é servo ou não. Onde tem essa vacina? Não, mas as pessoas são assim. Aí ele ficou assim, meneando a cabeça. Não preciso dizer a conclusão que eu cheguei no final. Né? Olha, eu ainda não cometi a maldade, porque tem a maldade. Você não disse que era servo de Deus? Tem, ainda vem a maldade de você querer. Essa eu ainda segurei. Filhão, você disse que era. Mas graças a Deus eu estava com a expectativa modulada. Fui lá que nem Jesus em João 2. Quando ele me falou aquilo, já disse para mim. Eu falei, tá, já, vai ser, eu vou apanhar nesse banheiro. Mas pô, o orçamento dele foi legal. Vou. Quando falou isso para mim, porque são pessoas, já expressou para mim ali o funcionamento da mentalidade dele. Entendeu? Eu funciono a partir da impressão de visibilidade que eu causo nas pessoas, né? E é esse conforto que eu quero produzir. Mas na verdade a minha relação, ela é construída por degrau a degrau, na medida em que a gente caminha. É diferente, e isso faz toda a diferença na nossa forma de lidar com as pessoas. Pois é. Não, mas aí já chegou no final, eu já entendi, já foi, a gente já vai cobrando e tudo. Mas no final das contas eu ainda conversei com ele. Eu falei assim, olha, você viu como é que pega mal a gente querer se vender como servo de Deus no início? Faz mais isso não. É que você já conversou com um sujeito vacinado, mas se você pega uma outra pessoa aí, sai essa pessoa espraguejando Deus e a igreja por causa de quem? Né? Aí o camarada saiu pensativo e tudo, porque a gente faz isso o tempo todo. Isso é uma mentalidade
que a gente saia hoje daqui entendendo: pelos frutos os conhecereis. E fruto não é discurso do sujeito sobre ele. Fruto não é a aparência imediata que o sujeito carrega, que brotam do coração. Que brotam do coração. Na forma de fidelidade ou infidelidade. Na forma de bondade ou de maldade. É isso. E vem expressa, e eu complementaria, Leila, são as atitudes, sobretudo, naqueles momentos em circunstâncias que o sujeito sabe que ele não está sendo filmado e que não está sendo registrado e que ele poderá ser julgado por aquilo que ele está fazendo. Ali nasce o fruto. Porque, por exemplo, eu converso muito com gente em relação a relacionamento afetivo e eu falo de fruto também. Só que eu costumo falar assim: olha, você conheceu essa pessoa agora? Esteja certa que o fruto não vai nascer nos primeiros 6 meses. Não vai. Nos primeiros 6 meses, nós somos, principalmente se for adulto traquejado. Se for adulto traquejado, nos primeiros 6 meses nós somos só cartão de visitas. Depois é que vai a mão vai baixando, certas familiaridades vão brotando. Foi que nem eu tive uma vez uma paciente minha, ela falou que: Felipe, cara, show demais, a gente foi viajar junto. Finalmente, eu assim, vou viajar junto. Eu falei assim: beleza. Aí na viagem, camarada gentil, abria até a porta do carro e tudo, para fazenda e tal, papapá. E aí na viagem, eles foram de ônibus de viagem, e ela sentou no banco e botou os 2 pés assim, em cima do braço do banco da frente. E aí o cara falou: tira esse pé daí. Aí ela olhou para o lado, aí eu falei assim: Felipe, para mim foi quase uma possessão aquilo que eu sinto. Ou isso foi uma possessão, ou a cortina ou a cortina deu uma abertura aí, eu tô vendo uma coisa que eu não tinha percebido. Aí ela falou assim que tirou o pé. Aí ela até sentou direito assim. Mas aí... Não, e ela já me contou, isso. Eu falei assim: olha, se isso não é o fruto inteiro, já tem um caulezinho dele pro lado de fora. Você presta atenção. Só que aí, obviamente, depois dessa, ela saiu da terapia. Aí, uns meses depois, retornou. Assim: Felipe, eu paguei para ver, mas no final das contas, todo o decorrer da nossa interação meio que seguiu na esteira daquela atitude que ele teve dentro do ônibus. Entendeu? E aí não deu. No final das contas, o camarada que era super gentil, ele se mostrou autoritário, controlador, inseguro, de modo que chegou-se à conclusão de que a simpatia do início era apenas uma estratégia de captura, porque fruto, como na própria árvore, ele tem a estação certa para nascer. Ele nasce na estação certa e no terreno favorável. Se o terreno não for favorável, o fruto não nasce. E o terreno mais favorável para fruto nascer é quando está tudo tranquilo, relaxado, o sujeito sente que não pode ser julgado e nem rejeitado. Aí você vê ali: oi, estava isso daí dentro e eu não estava vendo. Aí você vê a coisa brotando. Mas vamos nessa direção, fica à vontade, fique tranquilo, Henrique, para todos nós. Valeu, meu irmão. E, gente, vamos aproveitar até a esteira. Pois não? Não, eu ia falar que eu conheci o fruto do meu ex-marido há 1 mês, ele se apresentou já, eu peguei ele no site, mas assim, os pastores falam para mim: olha, você vai acabar com o ministério dele, dá uma oportunidade a ele. Foi quando eu falei para esses pastores agora. Eu dei uma chance para ele, mas ele quase me matou de depressão. Porque
porque a chance eu não deveria ter dado. É verdade. Eu deveria ter cortado o mal pela raiz. Você já tinha visto, eu vi, né? eu vi as mensagens. Ele estava descansado numa cadeira assim. Ok. Ninguém atrás. Eu cheguei para falar com ele. Normalmente, você vai tomar banho, mas eu não posso te ver pelada. Um mês de casamento. Mas já era crônico. Já, você vê. Aí eu esperei ainda 3 anos, porque 2 eu fiquei sem me relacionar com ele. Mas mesmo assim preso a ele por causa de igreja. Ok, ok. Então, e o fruto já estava ali. Eu acho que passam por essas situações ou situações piores. É isso, minha amiga. Gente boa aqui do Instagram, eu vou fechar com vocês. Esse vídeo vai ficar gravado aqui. Se vocês entenderem por bem, compartilham, curtam, porque isso ajuda a disseminar a mensagem. Um beijão para vocês, gente boa. Valeu, Janinha. Valeu, minha amiga.